Olá, cursista! Vamos iniciar agora a nossa aula número 3, dando continuidade ao tema número 2, que se refere aos marcos legais e conceitos da participação e controle social. Retomando a nossa aula 1 e 2, na primeira aula nós discutimos sobre os aspectos culturais, históricos e políticos que se relacionam com a participação e o controle social no Brasil. Nós realizamos uma análise e chegamos à conclusão que a participação e o contexto social deve ser analisada pelo aspecto cultural, pela história. Não podemos simplesmente afirmar que um país participa ou não porque as pessoas não têm interesse, não se dedicam à participação e ao controle social. Nós já compreendemos que a participação e o controle social no Brasil é decorrente de um processo histórico excludente, que negligencia o direito do outro, e ainda assim nós sabemos que as políticas públicas têm caminhado para quebrar, para dissolver toda essa cultura negativa que nós vemos. Compreendido então esses aspectos teóricos e culturais que nós analisamos na aula 1 e 2, na aula de hoje e na aula 3 e na aula 4, nós vamos nos aprofundar um pouco com quais são os desdobramentos em ordem prática, ou seja, nas legislações. Nós sabemos que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, várias legislações caminharam para o controle social e para a participação no Brasil. Mas, por exemplo, quais são as legislações que hoje nós poderíamos utilizar de fácil acesso para nos dar um maior respaldo, um subsídio nesse tema? Hoje, então, compreendendo esse movimento histórico do país, por ser um país que passou por vários regimes presidencialistas, nós sabemos a questão da ditadura, que representou um atraso muito grande no desenvolvimento do país, porque nós sabemos que a democracia é um conceito de regime presidencialista no qual todos fazem parte. Então, uma política que todos fazem parte e contribuem é uma política inclusiva, é uma política cidadã, é uma política que permite condensar no país todas as características de uma população. Dessa forma, nós compreendemos que o regime ditatorial, nós perdemos muito no país. Nós deixamos de desenvolver, especialmente em relação à participação e o controle social. Porém, como nós discutimos na última aula, os movimentos que tomaram força dos anos 70 e dos anos 80, vamos retomar quais foram? Foram os movimentos sindicais, os movimentos da CUT, Central Única dos Trabalhadores, os movimentos a favor das políticas públicas, da democracia. Essa força que resultou em 1988 na promulgação da Constituição Federal abriu várias vertentes para o controle social e a participação social no Brasil. Dentre essas vertentes, nós tivemos um ganho imenso ao que se refere ao controle do gasto público, da gestão pública, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, tida por número 101, foi publicada no dia 4 de maio do ano 2000. E o que seria essa Lei de Responsabilidade Fiscal? Nós sabemos hoje que todos os governantes eles têm a obrigatoriedade de publicar e de deixar claro para quais cidadãos tiverem interesse em fiscalizar, em acompanhar e controlar os gastos públicos, os investimentos públicos. Então nós entendemos como a Lei da Responsabilidade Fiscal um divisor de água em vários aspectos, ao que se refere à participação e ao controle social. Mas, Leandro, como que essa lei tem a ver com a participação e o controle social? Afinal, é uma lei que ela foi publicada e não é todo mundo que tem conhecimento. Exatamente, na última aula nós não conversamos que a participação e o controle social ela pode ser exercida de forma passiva e de forma ativa. Vamos olhar então no sentido da participação, como eu sei que essa lei existe e eu posso acompanhar os gastos públicos, mas o controle social se dá justamente relacionar com uma visão crítica, que foi o que nós conversamos. Afinal, nós precisamos realizar uma análise de todo esse contexto social, histórico e político no qual eu estou inserido, seja no meu governo municipal, estadual, federal, seja na gestão do meu bairro, da escola onde eu trabalho, onde eu estudo. Nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz uma transparência por parte do governo. Desse sentido, nós precisamos ter uma noção clara em relação a essa lei. Por exemplo, nós sabemos que no capítulo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal está intitulado da transparência, controle e fiscalização. Essa própria nomenclatura, vamos analisar essa frase, da transparência, do controle e da fiscalização.
Esse sentido de transparência e fiscalização já nos permite, enquanto cidadão brasileiro, realizar uma análise das políticas públicas como postas, afinal, passa por todo um aspecto legal, de implementação, de votação e como que ela é executada, ou seja, o antes, o durante e o depois. Então, essa fiscalização ela está passível do nosso acompanhamento. Nesse sentido, o controle social e a participação ela ganha um acréscimo efetivo com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, no âmbito governamental, passa a se tornar mais público ainda. Porque, embora seja o governo do estado, do município ou o governo federal, vamos retomar a segunda aula e a primeira aula. Nós estamos num regime democrático. Se o poder emana do povo, nós temos que considerar que também esse controle social e fiscal, essa participação também emana no povo. Então vamos no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo 9. Acompanhe a citação no slide. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Esses orçamentos referem-se a orçamentos municipais, estaduais e federais. Então vamos relacionar o que acabamos de visualizar. Até então nós tínhamos uma forma passiva de realizar o controle social e a participação seja por meio de uma fiscalização por um site, um portal da transparência. Porém, agora nesse contexto, nós temos então uma participação ativa. A partir do momento que eu faço parte de um processo chamado uma conferência, uma audiência pública, está aberta para a participação de quem ali está. Então, nesse sentido, a participação se torna ativa em relação ao acompanhamento fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz não só uma transparência para o cidadão, mas também uma obrigatoriedade do gestor público em prestar conta e estudar permanentemente também. Porque nós sabemos que esse caráter contínuo da política brasileira, nós já vimos o quanto ela evoluiu de 1988 para cá. Então nós sabemos que foi uma evolução muito rápida. Então o gestor público que inicia o seu mandato, assume uma secretaria, uma coordenação, ele deve se atentar a todos esses fatos relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque nós compreendemos que é uma obrigatoriedade, aí nós pensamos, mas que bom, né? A Constituição Federal foi excelente porque contribuiu para o desenvolvimento do país, contribuiu para um olhar nas legislações, o Brasil realmente está se dedicando, mas aí nós realizamos uma outra análise. Tudo, pessoal, quando nós falamos da análise crítica, da análise da conjuntura, nós não podemos ser simplesmente aquelas pessoas que acreditam em tudo que está posto para nós. Nós precisamos relacionar os fatores sociais. Como nós falamos na primeira aula, qual é o meu papel enquanto cidadão? Eu analiso o contexto que eu estou inserido? Como que eu percebo a participação e como eu participo enquanto brasileiro? Vamos realizar essa análise. Nos anos de 1980 a 1990, o Fundo Monetário Internacional, ele também exigiu do Brasil que isso fosse realizado. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal não surgiu pura e simplesmente por vontade política. Analise de 1980 a 1990, realizaram-se quantas discussões relacionadas a isso? Quantos estudos? E é óbvio que a política e a economia interna do Brasil nesse período estava sob constante influência do Banco Internacional também. Então, o Fundo Monetário Internacional teve sim uma grande incidência, literalmente quando nós falamos da incidência, ela se refere nesse aspecto com muita clareza, porque a partir do momento que um país tem as suas políticas postas e parceiros de outros países, nós temos que manter esses acordos. Então, para finalizar a nossa aula, eu disponibilizei para nós uma charge muito interessante que se diz em relação à fiscalização e ao controle social. Nós percebemos aí, nós podemos entender como três políticos, né, ou gestores, digamos assim. Vamos sair do campo da política, vamos para a parte mais prática, para o gestor municipal, federal, que seja. Que ele diz o seguinte, o outro pergunta, subentende-se que pergunta se ele leu ou não o manual da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que ele responde? Claro que não, lia os manuais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja,
ele não lia e por isso ele hoje está numa condição de preso, com a sua liberdade cerceada, porque nós sabemos que hoje o orçamento público, a gestão pública tem várias nuances que pode literalmente condenar uma pessoa criminalmente por não responder a diversas legislações. E a lei de responsabilidade fiscal, ela propicia a nós enquanto brasileiros, e por isso o controle social e a participação, que fiscalizemos e tenhamos que exigir o nosso direito enquanto cidadão, enquanto trabalhador e contribuinte, para que o nosso dinheiro, o nosso imposto, ele não seja simplesmente desviado. Porque a partir de agora, se ele for desviado, nós também temos como fazer uma fiscalização mais acirrada. Então eu convido vocês a realizar uma leitura para finalizar esse nosso tema abordado de hoje, contribuir no nosso fórum de aprendizagem, entre na interação com o nosso tutor à distância e espero que vocês tenham tido uma aula mais visível em relação a como que a lei de responsabilidade fiscal e o controle da participação social, ela se desdobra na nossa legislação brasileira. Até a próxima aula.